uma palavra, uma meditação rápida. 1 João 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Até esse ponto, Deus e Pai soberano, lemos a Tua palavra. Na antiguidade, muito antes do dia em que foi escrito, que João escreveu este versículo, esta carta, na antiguidade, os reis eram ungidos. Os profetas eram ungidos, separados. Os doentes eram ungidos para serem curados. Havia uma unção e uma oração posterior para a cura. Os mortos eram ungidos. E essas coisas, essa unção, é o que dizia para aquelas pessoas que aquele era o profeta, que aquele era o rei, que aquele era um necessitado que precisava de um milagre do Senhor e recebeu a oração e a unção de cura. Aquele. Fazemos isso hoje? No mundo secular, não, né? Mas diplomamos as pessoas. Entregamos faixas. O presidente da República é eleito, em vez de ser ungido, ele ganha uma faixa. E um diploma. Você termina o ano letivo, o último ano, e você ganha um diploma. O que é que diz que você é um aprovado? É o diploma. O que é que diz que você foi eleito? É a faixa. A rainha, nos países que ainda tem monarquia, recebe a coroa. Todos recebem uma marca. Quem diz quem é o rei é quem tem a coroa na cabeça. E por aí vai. Observa como em 2000 anos, e até muito mais, o mundo não mudou muita coisa. Agora você imagina, numa sociedade que não havia livro para você escrever, não havia cartório para você registrar nada, nenhum título. Como é que se davam os títulos às pessoas? Se não tinha cartório para registrar um título. Se não havia uma instituição que dissesse: isso é de fulano, isso é de Beltrano. Você é isso. Entenderam? O que a unção fazia desde a antiguidade? Ela dizia quem era quem. Ela marcava quem era quem. Quem era o rei, quem era o profeta, quem era o escolhido. E é exatamente isso que esse texto está dizendo. Filhinhos, esta é a última hora, quer dizer, depois da crucificação, agora estamos num novo tempo. Esta é a última hora, os últimos dias estamos vivendo. Esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Por quê? Porque tem muita gente falando várias bobagens por aí contra Cristo. Eles saíram do nosso meio. Essa galera, esse pessoal saiu do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles não foram mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles se foram
para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aí tem um ponto e depois do ponto tem um mas. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Mas vocês quem? Dois grupos, os que saíram e os que ficaram. Os que saíram não eram dos nossos, mas vocês têm a unção que vem do Santo e o conhecimento. Ele está dizendo assim, vocês são os escolhidos, são os ungidos. Eles não eram ungidos, eles não eram escolhidos, eles não eram separados, eles estavam aqui de espias. Mas vocês que ficaram, mas vocês que conhecem a Deus, vocês têm a unção. Não havia acontecido uma reunião de unção. Isso aqui é um discurso, isso aqui é uma carta. Vocês que continuam, que perseveram, que vão à frente, vocês estão fazendo isto porque vocês têm a unção. Quem não tem, vai embora. Quem não tem, fica pelo caminho. Quem não tem, prega contra Cristo, com suas práticas, com seus atos, com a sua boca. E no verso 24, ainda conclui legal, né? Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Não pode mudar o princípio. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Porque se vocês permanecerem, o Pai permanece em vocês, não é isso daí lá? Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho de Deus. Quer dizer, ser ungido é permanecer, é entender o seu chamamento, é entender é saber da sua marca. Ser ungido é saber que é um separado, aquele que é separado e que ouviu desde o início e conserva o que ouviu desde o início. Esse é quem fica. Esse é o ungido. Esse é o separado. Qual era a grande questão em torno de Jesus? É se ele era o Messias. A palavra Messias em hebraico quer dizer ungido. Se ele era o separado. Se ele era aquele que estava marcado com um X nas costas para vir. Então a unção, ela é uma marca que destaca na esfera espiritual. Uma pessoa pode ser ungida para ser curada? Sim, por causa só daquela passagem, a única passagem que tem, que é dito isso, que não me recordo agora onde está, mas eu acho que é em Efésios, alguma coisa assim. Chamem os presbíteros da igreja e eles ungirão com óleo e farão orações. Mas muito mais do que isso, a unção serve para separar o que é de Deus do que não é de Deus. Agora, não é exatamente na prática a unção que separa. A gente evoluiu um pouquinho, né? Para saber que não é o ato místico da unção que me separa, mas é o conhecimento que eu tenho de Deus que me faz trilhar este caminho. E por isso, não porque eu levei um óleo na cabeça, mas por isso, por causa do conhecimento que eu tenho de Deus, eu sou um ungido.
Você é ungido. Por causa do conhecimento que está na sua mente sobre Deus, porque você conhece a Deus. Então ele ungiu os seus santos. Ele ungiu a sua igreja. Ele marcou a sua igreja. E qual é o nosso maior problema nesta vida, nesta terra? Qual é o nosso maior problema? Nosso maior problema não é uma doença. Nosso maior problema não é um acidente. Nosso maior problema não é nada dessas coisas. Nosso maior problema é se desviarmos do Evangelho. Se esquecermos Deus. Se formos embora, não voltarmos nunca mais. Esse é o maior problema de que um crente pode ter. Apostatar da fé. E o que nós, então, esperamos com a unção? Esperamos que a unção nos proteja espiritualmente deste grande mal. Apostatar da fé. Deste grande mal. Abandonar os caminhos do Senhor. Então hoje eu reforço essa ideia em mim quando me submeto à reunião da unção. Eu reforço essa ideia em mim. Eu tenho a marca. Não quero falar que eu tenho a marca da promessa para não lembrar daquela música, mas mas na verdade eu tenho a marca da promessa. Na verdade, eu tenho a marca da promessa. E se eu tenho a marca da promessa, capeta nenhum vai torcer meu braço. Vai tirar isso da minha cabeça. Eu já andei muitas léguas nesse negócio do evangelho para um capetinha qualquer tirar isso da minha cabeça. Eu tenho a marca. Sou separado, igual o profeta, igual o rei, igual aqueles que receberam um sinal de que eram diferentes dos demais. Então, a unção é um sinal. É um sinal que você, ao ouvir, já deve tê-la no seu coração, na sua mente. E a gente vai só fazer o reforço no mundo físico. Amém, igreja? Então, se é assim do jeito que eu estou falando, e foi lido, e as evidências históricas mostram isto, faz muito sentido que a gente se prolongue 10 minutos orando por alguém, até porque aquela pessoa nem está doente, ou nem pediu oração. Eu fui ungido pelo pastor Valmir, olha, ele fez uma oração tão bonita, tão linda, tal. Se você estiver com o pé na cova, a gente vai fazer isso. Fazer uma oração linda e bonita para encomendar você. Mas se você estiver saudável... porque, irmãos, ninguém vai ficar aqui, concorda comigo? Você concorda comigo? Ninguém vai ficar aqui. Um dia você vai receber a oração da encomenda. Senhor, guarda teu servo, tal. Ele está precisando descansar, cansado das lutas desta vida. Mas a unção não se presta a isso. A unção é para dizer quem é quem dentro da igreja, dentro do mundo espiritual. Quem é quem? Esse está marcado. Esse não está marcado. Foi isso que João disse. Eles foram embora porque eles não tinham a marca da unção. Eles foram embora e vocês não foram, sabe por quê? Porque vocês têm a unção. Vocês têm a marca do santo. É por isso que vocês não foram embora.
Então, o que nós vamos colocar hoje é uma marca. A marca do santo. Sim, vamos colocar hoje a marca do santo. E isso eu espero em Deus que não leve mais do que 30 segundos com cada um. Amém? O pastor já tem 61 anos, não dá mais para eu ficar em pé a vida inteira aqui. Já fiquei em pé quase 1 hora, meia hora já passaram. E não precisa ser demorado. Olha só, tem que ser rápido, mas também não precisa ser demorado. Porque não estamos orando pelos enfermos. Estamos reforçando que você é um dos que ficaram. Que você não foi contado como os que foram. Você foi contado como os que ficaram. Você tem a marca de Deus. Assim como o rei tinha a marca da coroa e da unção também. Assim como os profetas tinham as suas marcas. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos hoje ungir, para que você seja protegido na sua mente contra as ciladas do diabo. Nós vamos ungir para que Deus guarde você de desviar do caminho dele, de fazer aquilo que essas pessoas aqui fizeram. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Para você continuar perseverante. Então a unção é para isso. Você, quando chegar, não espere que a gente lembre do nome de todo mundo rápido. O HD está cheio de nome na cabeça, então até processar e achar seu nome, você chega e diga Gabriel. E aí o irmão vai dizer: Gabriel, eu te unjo para ser guardado e protegido pelo Senhor. Guardado e protegido e abençoado e ponto. Botou a unção na tua testa e você leve fé com isso. Nós temos uma marca. A marca do Senhor. A unção de Deus que nos livra, que nos protege. De quê? De desviar, de ir embora, de ser contado como aquele que era anticristo. Estava no grupo, mas remava contra. Amém? Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai amado, soberano Senhor,